Pensou o ambiente, porque a gente vai entrar no ar daqui a pouquinho. Vou perguntar para o Godoy de um dos 495 Corinthians e Palmeiras que ele é. Eu nunca pergunto daquele mais, porque eu já perguntei e eu falei que eu tenho até o fim do ano para desculpar. Domingo a domingo eu vou desculpando. Mas eu queria que você apitou muito, certo? Eu não tenho a estatística, mas eu acredito que eu seja um dos árbitros ou o árbitro que mais apitou Corinthians e Palmeiras. Porque eu fiquei 10 anos no topo, né, da arbitragem, principalmente de São Paulo e da arbitragem brasileira. E não tinha, eu pelo menos não tinha esse problema de tanto veto como a gente vê hoje. E também não tinha tanto árbitro com que eles confiavam, como confiavam em mim, principalmente para esse jogo. Você acha que os vetos hoje atrapalham ou... Atrapalha essas manifestações públicas, os dirigentes tem porta aberta com o presidente da federação, os dirigentes dos clubes. É só se dirigir ao presidente e reclamar daquilo que não gosta. Aí fica jogando na imprensa, jogando para a torcida. Vai lá e fala, eu não gostei disso, não gostei daquilo, por que só fez isso contra nós, não fez contra o adversário? Então, a gente sabe, nós sabemos, todos sabem, que só apita aquele determinado jogo envolvendo aqueles dois grandes clubes, porque os clubes aceitaram, os clubes concordaram. Quando tinha sorteio, o sorteio já era colocado no sorteio nomes que os dois clubes aprovavam. E agora, então, só apita quem os clubes querem. Então, para que ficar falando essas coisas? Mas tinha diferença pitar um jogo de Campeonato Paulista do que foi aquele, a gente falou do de 99, né? O segundo jogo que elimina o Corinthians na Libertadores. Do que quando você era convocado ou escalado pela Comebol? Não tinha diferença. Que é que na Libertadores vale mais, falta, o jogo é diferente? Não. Envolvendo os clubes do teu país, você já sabe quais os hábitos e costumes de como os jogadores se comportam e como é a arbitragem no teu país. Eu sofria muito quando eu tinha que apitar no exterior, envolvendo clubes de países que eu não sabia, eu não vivia o clima da rivalidade que existia. Fiz um jogo Boca e Olímpia do Paraguai, em La Bombonera, que teve um momento do jogo que eu quase larguei o apito, cartão, falei, eu vou embora, porque nada que eu apito tinha aceitação. Tá, agora vamos lá. Quem foi o corintiano mais chato que você teve que controlar? O Neto tá lá no fundo. Você foi um dos caras que nós tivemos o melhor relacionamento em campo, cara. Não, até a hora de barreira que... Não foi o Neto. Tem uma foto legal do Isso do placar. Os caras querem... Não, e os caras querem saber... E os caras querem saber que nós falamos. Eu falei... Tá, mas quem era o chato, então? Eu falei o que você pergunta, Ronaldo? né? E eu falei o que eu respondo. Eles falaram, não acredito que você falou isso pro Neto. Eu falei, você não acredita? Mas me você fala, não sabe como que era. Não era o Neto, era quem? O Ronaldo? O Ronaldo Giovanelli não tem pra ninguém. Aliás, ele tem pecado pra pagar até hoje, porque tudo que ele falava pra mim, que eu questionava, ele punha na conta do Giba. Coitado. E aí, então, tudo esse peso eu contribuí. E do lado verde, quem era o chato? Evair. Evair era chato? Nossa, parece um bom moço. Pergunta pra quem jogou com ele, quem convive com ele. Você vê que desculpa de interferir. Não, claro, mas é legal ver essas histórias. As pessoas têm a ideia de que você era mais de tudo. Bad boy. Bad boy em relação à arbitragem. Cara, não é o Evair, o Ronaldo, os caras é muito mais chato. Aí, tá vendo? Aqui no Débito Todo Dia você descobriu que Evair e Ronaldo eram muito mais bad boy do que o Neto, que sempre foi um santo. E se ele foi expulso alguma vez, você expulsou alguma vez o Neto? Não? Até para mostrar cartão amarelo para ele apelava. Ele apelava, que ele falava, eu juro pela minha mãe. Ele colocava chimbica no jogo, Coitada. Filha da mãe. Eu juro pela minha mãe, Godoy, que eu não faço mais. Mas eu tenho uma história muito boa, que eu já vi você contando, queria que você contasse aqui pra gente no Débito Todo Dia, de jogador grandão que entendia quando estava apitando o Palmeiras e Corinthians, quando você brincava, falava, a bola é nossa. Sim, e esses, quem eram esses caras? Não, agora chuta que é nossa. Então, quando no Corinthians, o que eu tinha liberdade de saber entender era o Vampeta. E no Palmeiras, o Marcão, goleiro. Então, todo lance que o Evair vinha discutir, então a gente matava o Evair de raiva, porque falava, nossa, Vampeta, bate. Aí eu falei, você não tem... Você vai ver, você não vai dormir tranquilo. Eu falei, eu sou sonâmbulo.
E do lado do Palmeiras, quando o Corinthians queria escanteio, eu falava, e aí, Marcão, você tocou na bola? Não, eu falei, então é nossa, bate. No tiro de meta. Então, com o Marcão e com o As pessoas Vampeta, sempre acham dava que pra brincar. antigamente era menos profissional do que hoje em dia, mas eventualmente esse tratamento, que hoje talvez fosse considerado clubista, era mais fácil de você arbitrar. É, porque na época o árbitro podia dar entrevista, então ao término do jogo, durante o jogo, antes do jogo, você estava conversando, explicando, o jogador falava alguma coisa a seu respeito, a imprensa vinha te ouvir e você podia Mas você acha que era mais esclarecer. porque o comando das federações era mais forte? Não, ou porque os jogadores eram menos mimimi? Não, é que criaram barreiras para o árbitro não falar. Dizem que é da FIFA, mas aí tem situações em que fica todo mundo falando do árbitro, e eu vivi isso, que todo mundo sai falando de mim, aí terminava o jogo, me perguntava, eu ia lá e falava. Ah, não, ele falou isso para mim, ele fez isso para mim. Escutou, Candansan? Apita direito esse negócio na quinta-feira. Obrigado. Mas a formação do Candansan é diferente, né? A formação dos jogadores que estarão em campo também com ele é diferente. A postura da imprensa hoje não dá nem para falar imprensa, mas a postura de alguns comunicadores com veículo próprio de comunicação, né? Tem outro Você acha que os linguajar, técnicos também são mais... E principalmente o comportamento muito ruim que alguns técnicos cometem e dão péssimo exemplo. Não era tão comum expulsar técnico, né? Hoje em dia é bem comum. Não era tão comum. No meu caso, eu expulsei alguns medalhões. Aí isso inibia aqueles técnicos que estavam num nível um pouco inferior em termos de condições de trabalho e de nome. Né? Então, eu falava, você viu fulano de tal, você conhece? Pô, meu exemplo, minha inspiração. Eu falei, já expulsei ele, você acha que eu não vou expulsar você? Então, colabora, contribua. E entre Corinthians e Palmeiras, eu sou o único árbitro que ganhou o prêmio de melhor em campo, tá? Nesse jogo da Libertadores. Eu fui escolhido o melhor em campo. É que a gente só conta até o apito final. Até o apito final foi 2-0 Coringão. Eu ganhei o prêmio de melhor em campo. Único árbitro no Corinthians e Palmeiras a ser premiado como melhor em campo. Marília, eu não posso falar. Marília! Obrigada. Obrigado, querida. Um abraço. Tudo de bom. Valeu.